Olá, sejam bem-vindos a mais uma TPC de Linguagens e Suas Tecnologias, a nossa TPC de Língua Portuguesa. Hoje estou aqui, sou a PCNP Lilian, aqui no Block, sou PCNP dos anos finais de Língua Portuguesa, estou com a minha colega Ide. Ide, você já quer dar o seu olá para o pessoal? Olá, pessoal, como vocês estão? Lilian e eu hoje temos uma tarefa muito importante de trabalhar com vocês, os registros das nossas aulas remotas, conforme o guia do ensino híbrido, mas não vou adiantar muita coisa, só para dar um oi para vocês, tá bom? Quem não me conhece, eu sou o PCNP do ensino médio de língua portuguesa. Tudo de bom. Eu queria começar dizendo que nós estamos bastante atentos, né, aos apontamentos que vocês têm colocado nas nossas avaliações, aos tópicos, aos temas que vocês têm solicitado que nós trabalhemos, né, e em momento oportuno nós queremos trabalhá-los sim, mas tem havido algumas demandas da SEDUC e nós temos precisado trabalhar esses assuntos que são abordados ali. E uma dessas demandas nos trouxe ao guia sobre o ensino híbrido. O guia de ensino híbrido, as escolas de vocês já receberam, os PCs, os diretores já tiveram acesso a esse documento, né? E foi definido e importante que nós trabalhemos também nas ATPCs de cada uma das áreas. Tá? Então, hoje eu e a Ide estamos aqui com essa tarefa de esmiuçar esse documento e de tentar trazer algumas sugestões, algumas reflexões para a nossa sala de aula, agora no contexto do revezamento. Bom, para início de conversa, nós precisamos aqui retomar quais são os nossos objetivos para essa orientação, tá? Então, nós queremos definir como realizar o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período, planejar como garantir as aprendizagens para todos os estudantes num determinado período, entender possibilidades de organização do cronograma de atividades do professor, com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas, e alinhar as atividades da escola com as aulas do centro de mídias. Para falarmos sobre o guia do ensino híbrido, nós precisamos retomar um pouco do conceito do que é o ensino híbrido. Esse é um tema que tem sido muito abordado, inclusive nós temos uma TPC que foi realizada algumas semanas atrás com o professor Leandro Holanda, que ele dá uma aula para nós de quais são os instrumentos e de como que o ensino híbrido de fato acontece, né? Mas para a gente começar esse bate-papo, é legal a gente dar uma relembrada no que diz respeito ao ensino híbrido. E nós temos aqui essa citação, então, de José Morin. Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. Esse processo agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo. É um ecossistema mais aberto e criativo, sobretudo criativo, né? Para nós falarmos sobre ensino híbrido, nós precisamos também abordar essa questão da criatividade, da mistura, do mesclado, das possibilidades, das diversas combinações. Essa fala de José Morin, ela vem de uma obra, né, relacionada ao ensino híbrido, e que ela é anterior a esse período da pandemia. Então, quando a gente fala em ensino híbrido, nós não estamos só falando sobre o ensino dentro deste contexto, mas sobre esse ensino que vai misturar diferentes espaços e tempos e que vai, sobretudo, focar no aluno e na sua autonomia. Bom, temos aqui, olha, um resumo, uma síntese, né, dessa ideia. O desenvolvimento do estudante de forma remota, de acordo com o seu tempo, seu ritmo, seu modo de assimilação, seja online ou não, orientado pelo professor. Mas a atividade presencial
conectando as informações assimiladas remotamente. Então, o ensino híbrido, ele se trata dessa combinação de atividades que acontecem remotamente, dentro do tempo que o aluno determina, no ritmo que o aluno tem, né? Pode ser online, pode ser através de instrumentos tecnológicos, mas não precisa necessariamente ser através de instrumentos tecnológicos para ser considerado ensino híbrido. Se ele tem um livro que ele estuda em casa, se ele tem um material que ele se apoia para o estudo, se ele tem alguma outra fonte de consulta, ele também está estudando de forma remota. Uma vez que ele traga esse conhecimento desenvolvido fora do espaço escolar, para dentro da sala de aula, trazendo quais foram as suas assimilações, trazendo quais foram as suas conclusões, as suas reflexões, essa conexão de ideias do desenvolvido remotamente e do que é desenvolvido presencialmente, que vai se tornar o ensino híbrido, tão falado, tão mencionado ultimamente, né? Ou seja, no momento que estamos vivendo hoje nas nossas escolas, de revezamento de turmas, com um grupo de alunos que fica em casa, realizando as atividades, seja no centro de mídia, seja através das instruções do professor, e um grupo de alunos que vem para a escola para realizar essas atividades presencialmente, e esses grupos trocam de posição, pronto, nós já estamos dentro do ensino híbrido, nós já estamos desenvolvendo essa modalidade de ensino. O importante é a gente refletir de que maneira que ela vai ser realizada da melhor forma, de forma que o aprendizado seja significativo e de forma que o aluno venha realmente desenvolver a sua autonomia, venha a ser protagonista nesse processo. Bom, aqui embaixo nós temos esse link dessa ATPC com o professor Leandro Holanda, que ele vai exemplificar muito bem para nós. Foi uma entrevista com os outros professores, outros PCs do núcleo pedagógico. Ele trouxe para a gente muitos esclarecimentos com relação ao ensino híbrido. Creio que muitos de vocês já assistiram, mas se alguém ainda não está se sentindo completamente confortável dentro dessa modalidade, pode voltar a visitar novamente esse ATPC, que vai ser de grande valia. Bom, para exemplificar, em caráter de exemplo mesmo, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, nós trouxemos, né, eu e Dê, esse exemplo de atividade. Bom, vamos esclarecer um pouquinho. O roteiro de leitura foi uma atividade que foi elaborada para os 7º anos de uma turma de língua inglesa, certo? Esse roteiro, ele foi desenvolvido para o ensino remoto. Então, foi trabalhado ano passado, enquanto os alunos estavam todos em casa. Mas a gente vai perceber como que a gente consegue adaptar esse modelo para o ensino híbrido. Então, vamos lá. Ele é uma atividade de língua inglesa, mas eu coloquei aqui meio que uma legenda, né? Porque as letrinhas aqui estão bem pequenininhas. Esse foi um bannerzinho, um folderzinho que nós enviamos para o aluno via WhatsApp, como um roteiro para ele saber quais eram os passos que ele ia trilhar para chegar ao objetivo final da atividade. Então, aqui depois a gente tem um comparativozinho, como que essa atividade pode ser adequada, tanto ao formato híbrido, quanto às aulas de língua portuguesa. Então, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu aqui. No primeiro passo, foi oferecido para o aluno um conceito, uma ideia geral. No segundo passo, nós oferecemos ao aluno um artigo de um jornal para que ele lesse. E aqui a gente tem o link para ele acessar esse artigo. Então, veja só, o aluno, ele vai dar este passo quando for conveniente a ele. No momento, essa foi uma atividade para ser realizada durante a semana, né? Então, no momento que foi oportuno para ele, ele teve acesso ao celular ou ao computador, que ele foi realizar essa atividade. Como é uma atividade de língua inglesa, nós oferecemos a ele também links de dicionários online para que ele pudesse realizar as consultas, as palavras que ele não sabia o significado, dos falsos cognatos, que tem a ver
com os conceitos que foram trabalhados anteriormente. Para a produção de conhecimento, olha só, o aluno ele respondeu a um formulário no Google. Então, aqui ele também tinha o link do formulário. Nesse formulário, ele pôde colocar quais foram as suas compreensões do texto, quais foram as suas expectativas com relação ao tema. Era um tema que se tratava de discriminação por conta de cabelos, por conta de cortes, né? De cabelo, e aí ele pôde falar um pouquinho das suas percepções através das perguntas e também a sua compreensão de texto. E aí a gente agendou, marcou com ele um bate-papo através do Meet, certo? Então a gente marcou o dia, o link já estava aqui, e aí o aluno sabia que tal dia e tal hora ele deveria acessar esse link para realizar essa finalização do trabalho. Então, quando a gente ofereceu esse roteiro de leitura para o aluno, ele pôde, no momento dele, na hora que ele tivesse, com os recursos que ele tivesse, realizar cada uma das etapas e a conclusão, depois de todas as etapas, a finalização do trabalho através desse encontro que foi virtual. Por quê? Porque nós estávamos no ensino remoto. Mas se nós trouxéssemos essa atividade aqui para a realidade, né, para o momento atual, nós teríamos esse formato de adaptação. A gente poderia fazer os mesmos passos, né, trabalhar com base nas habilidades essenciais, fazer uma introdução de tema, enviar para o aluno o link de um material para ele fazer a leitura, enviar links de pesquisa ou solicitar pesquisas relacionadas ao tema para ampliar o repertório, elaborar questões também no Google Formulários ou de outra maneira que fosse mais conveniente para o aluno e para o professor, e quando todos estivessem em sala de aula, ou aquele grupo de alunos que recebeu esse roteiro estivesse em sala de aula, a socialização, a finalização, a conexão de todas essas ideias aprendidas que ele desenvolveu no tempo dele, mas que em sala de aula vai ser compartilhada com os demais colegas, vai finalizar, vai culminar nesse trabalho significativo. Esse é um modelo, gente, de ensino híbrido, né? É uma atividade, essa abordagem é a abordagem da sala de aula invertida, quando o aluno estuda previamente, e a aula se torna um lugar de aprendizagem ativa, onde ele faz perguntas, discussões, atividades práticas, né? A gente sabe que o ensino híbrido também possui outras abordagens. Hoje a gente tem um tempo muito reduzido para explorar essas demais abordagens, mas como eu disse, o professor Leandro, ele fala muito bem sobre elas, os nossos colegas PCNPs fizeram perguntas muito pertinentes, e se você puder, quiser revisitar, se você já assistiu, vá lá até aquele link que foi apresentado, e você também poderá ver novamente essa aula maravilhosa que o professor Leandro deu a respeito do ensino híbrido. Bom, tudo isso é o introdutório, tá? Para a gente entrar agora a visitar este guia do ensino que toda a rede recebeu. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, vocês podem colocar as suas dúvidas, os seus posicionamentos ali no chat, tá bom? Eu e Dê estaremos ali para responder a vocês também, mas é muito importante a gente entender que este guia, ele apresenta esclarecimentos e sugestões para fortalecer a interação entre professor e estudante durante o revezamento. Então, não é uma receita, né? Ele é um conjunto de sugestões para o trabalho na escola, considerando que há um grupo em casa e há um grupo na escola, e depois teremos um grupo, este grupo que está na escola vai para casa, esse grupo que está na casa vai para a escola. Então, considerando esse revezamento, né, que esse guia foi elaborado. Bom, ele é um roteiro, uma orientação, né, sugestões, mas ele é pautado em premissas que são muito importantes para a gente levar em consideração dentro deste contexto do revezamento. Então, eu vou passar aqui para vocês essas premissas, e depois nós vamos avançar um pouco mais no que o guia tem a nos dizer. Então, primeira premissa: todos os estudantes têm direito a aprender. Parece meio óbvia, meio lógica, mas nós precisamos retomá-la, porque nós sabemos que nós temos
crianças e adolescentes em diversos contextos diferentes, né? Então, a gente tem aquela criança que tem o acesso tecnológico, eu dei aquele exemplo do roteiro, ai, mas e se aquela criança não tem o acesso, ela não tem o computador, não tem o celular, como que ela pode fazer uso de um roteiro, por exemplo? O professor, ele pode encaminhar as atividades já impressas, ele precisa adaptar para essa criança, para esse contexto. Então, é importante a gente lembrar que todos os alunos têm esse direito, os que estão em casa e os que estão na escola, né? E todos esses alunos são os seus alunos, né? São os nossos alunos. O trabalho focado no apoio aos estudantes para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, olha como está amarrado, né? A gente falou na última TPC muitíssimo sobre as habilidades essenciais. Nós explanamos de onde elas vieram, por que elas foram selecionadas, por que é importante que o professor faça todo o trabalho dele baseado nessas habilidades, e o caminho que o aluno percorre quando ele desenvolve as habilidades essenciais. Então, todo o trabalho para essa atividade de revezamento deve levar em consideração essas habilidades, uma vez que aprender sempre, as aulas do centro de mídias, tudo que nós temos realizado está pautado nessas habilidades. Planejamento e condução do conjunto de atividades sequenciadas. Então, é fundamental essa palavrinha aí que não está em destaque, mas deveria estar. Planejamento, né? E esse é um grande, é o centro deste guia. O planejamento, como você vai planejar trabalhar com as suas turmas num contexto delicado, novo, né? E que requer atividades sequenciadas. Então, essas atividades, elas não podem ser aleatórias, né? E elas devem ser trabalhadas tanto presencialmente quanto no remoto. Então, este aluno que está na escola, este aluno que está em casa, precisa ter acesso às mesmas habilidades e às mesmas atividades. Então, é muito importante este planejamento que conduza a aula para este sentido. Apoio aos estudantes de acordo com as suas necessidades, é o que a gente já mencionou lá em cima no direito a aprender, né? Todo aluno tem o direito de aprender, mas nem todo mundo aprende da mesma maneira e nem todos partem do mesmo ponto, né? Então, é muito importante que haja esse apoio ao aluno. A gente tem aluninhos que vai responder a sua atividade, você tem esse aluno que responde a sua atividade 10 horas da noite. Por quê? Porque ele espera o pai dele chegar para ele poder pegar o celular, para ele poder tirar foto do aprender sempre que ele realizou. Você precisa responder ao seu aluno às 10 horas da noite? Não necessariamente, você não precisa responder fora do seu horário de trabalho, mas você precisa entender por que ele envia o trabalho naquele horário. Então, é muito importante a gente olhar para essas necessidades do nosso aluno, né? E também as suas peculiaridades quanto ao aprendizado, aqueles que já desenvolveram determinadas habilidades, aqueles que ainda não desenvolveram e que precisam desse olhar super especial. O planejamento deve considerar o revezamento. Então, gente, a gente teve um encontro com os PCs, falamos um pouco de plano de aula, plano de ensino, e o plano de vocês precisa contemplar o revezamento, né? A gente precisa pensar em como que nós vamos dar a nossa aula, tanto para o aluno que está na escola, quanto para o aluno que está em casa. Mas é lógico, a sua carga horária, a carga horária do professor deve ser respeitada. Então, a escola tem que dar um apoio muito grande a esse professor. Vocês precisam pensar juntos em como distribuir o horário de vocês, como distribuir as aulas de vocês de maneira que não venha ultrapassar a carga horária do professor, mas que, ao mesmo tempo, possa atender a todos esses alunos. O apoio do trio gestor quanto à organização do horário e das estratégias, né, que foi o que eu acabei de mencionar. Esse apoio é fundamental, tanto para a padronização das ações, né, porque o aluno não pode ter um professor, cada professor trabalhando por meio de um instrumento, cada professor dos diversos professores que ele tem utilizando uma ferramenta diferente do outro, mesmo que o professor use várias ferramentas, é importante que haja um sistema
de padronização, ou até mesmo um roteiro, para que o aluno possa compreender exatamente quais são as suas funções e ter muito claro essas funções para ele. No presencial, deve ser priorizado qual estudante? Então, devem ser priorizados estudantes que têm defasagens muito severas, né, e que essas defasagens prejudicam o desempenho dele em casa. Ele precisa desse auxílio, ele precisa desse olhar mais pontual. Alunos com dificuldades de acesso à tecnologia, né, que podem se deslocar, sair de casa e realizar essas atividades na escola, com necessidade de alimentação escolar, com saúde mental sob risco e cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais, né? Algumas dessas peculiaridades, elas fazem referência ao mesmo aluno, né? Então, quando você tem um aluno que tem necessidade de alimentação escolar, muitas vezes vai ser o mesmo aluno que tem defasagens severas e que também tem dificuldade de acesso à tecnologia. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade neste momento, né, para que, como nós falamos na TPC das habilidades essenciais, para que esse abismo, né, que vai cada dia mais se alastrando, aumentando entre as diferentes classes sociais, ele possa ser de alguma maneira minimizado, né? E aquele aluno que tem mais dificuldades também possa ter mais possibilidades. É importante que seja observada a efetiva participação do aluno. O aluno, ele não basta só eu saber que o aluno fez, eu preciso saber que o aluno aprendeu, né? A interação entre estudantes e professores é muito importante. O aluno que ele só tem aquele instrumento, por exemplo, só usa o Classroom, a escola só usa o Classroom para chegar até o aluno, ele não tem uma interação com o professor dele, ele não tem alguém para quem ele vai tirar dúvidas, com quem ele vai tirar dúvidas, ele não tem essa voz do professor falando ao ouvido, vai ser muito mais difícil a realização desse trabalho e o resgate desse aluno, né? Para o próximo item que nós temos ali. Mas vamos por partes. Um plano de comunicação que alcance a todos, isso é fundamental. Todos precisam saber o que devem fazer, quais são os instrumentos que precisam utilizar. Então, é muito importante que a escola, eu tenho certeza que a escola já faz isso, né? Mas os professores com quem nós estamos falando agora precisam reforçar isso, de que se use a maior quantidade possível de instrumento de comunicação para que todos os alunos possam entender, né, quando vão à escola, quais materiais que vão utilizar, o que devem realizar, como devem realizar suas atividades em casa e que como devem aprender, né, sobretudo, porque não se limita a realizar atividades, mas em desenvolver habilidades, né? E a manutenção, fortalecimento do vínculo entre o estudante e a escola. Então, é muito importante esse vínculo. O aluno que não está indo à escola, ele não se encontra, não se vê mais dentro da escola que nós entendíamos como escola até pouco tempo atrás. Então, a renovação desse vínculo por meio dessas atividades, por meio de uma apresentação, por meio do presencial também, né? Ela é muito importante para a gente reaproximar o aluno e toda a comunidade escolar. Bom, isso foram só as premissas para este trabalho, né? Nós vamos agora, Ide e eu, expor a vocês 4 passos que são fundamentais para que o trabalho com revezamento no ensino híbrido ocorra, né, de maneira efetiva. Como já dissemos, são sugestões, né? Às vezes a sua escola ela tem uma estratégia que é muito melhor e funciona muito bem, né? Mas é bastante, inclusive vocês podem colocar aí no chat quais foram as experiências de sucesso que tiveram. Mas nós precisamos sim explorar estes passos, né? Para que aqueles que ainda não se encontram confortáveis nesse contexto possam ter um norte. Então, a gente tem o passo 1, como definir o sequenciamento das aprendizagens. O passo 2, planejar como garantir essas aprendizagens. O passo 3, organizar o cronograma de atividades do professor.
E o passo 4, que é alinhar todas essas atividades às aulas do Centro de Mídias, que é uma ferramenta muito importante para nós. Então, eu vou explanar com vocês agora o passo 1. Definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então, o que nós temos que fazer para acontecer este passo, né? Então, primeiro, definir a relação de objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento é o quê? São os conteúdos, né? A gente vai mudando a nomenclatura, mas é a mesma coisa, né? Os conteúdos é a mesma coisa que os objetos de conhecimento a serem trabalhados no período de até 3 semanas. A gente colocou aqui como 3 semanas, porque é o que o guia aponta, mas nós sabemos que cada escola vai ter um rodízio diferente. E de acordo com a sua quantidade de alunos por sala, né? Então, a gente tem aquela porcentagem de alunos que é permitida em sala de aula no momento, né, para se manter o distanciamento, mas nós não sabemos exatamente quais são os períodos que vão ser distribuídos a esses alunos, mas dificilmente será inferior a 3 semanas, né? Então, é importante que nesse período de 3 semanas, porque vai ter uma turma, depois outra turma, seja definido quais são os objetos de conhecimento que serão trabalhados, para que todos os alunos possam ter acesso aos mesmos objetos. Verificar as aprendizagens que se interrelacionam e se há possibilidade de diferentes componentes curriculares trabalharem de forma conjunta. Então, quando a gente tem aquele momento, né, da escola se unir, das áreas se unirem, é muito importante perceber quais são as aprendizagens que se relacionam. Por quê? Porque, de qualquer maneira, né, o tempo pedagógico vai ser inferior. Então, se vocês conseguirem trabalhar mais de um componente curricular dentro da mesma habilidade, ganha-se tempo, né, e amplia-se esse repertório do aluno. Lembrando, a matriz de habilidades essenciais é o resultado da priorização de documento curricular da rede que surgiu em atendimento ao contexto da redução de tempo pedagógico. Então, retomando o que nós já vimos sobre habilidades essenciais, elas são a priorização do conteúdo. Então, é aquilo que não pode deixar de ser ensinado, é aquilo que é essencial. Então, nós precisamos, sim, ter as habilidades essenciais como referência do nosso trabalho. Os professores de todas as áreas precisam ter as habilidades essenciais ali, ó, na mão, comparando a atividade. Você vai trabalhar com o caderno Aprender Sempre? Olha lá se você está contemplando, quais habilidades você está contemplando, quais está deixando de contemplar, para que você possa trabalhar de uma forma diferenciada com esse aluno. Mas é fundamental que o aluno tenha acesso a essas habilidades por meio do nosso trabalho. O passo 2, eu vou convidar a ID agora para trazer para nós. Eu estava falando com eles o seguinte, muito importante, que esse guia, depois eles vão ter, nas referências bibliográficas, nós trouxemos para eles, tá? Poderão consultar com mais calma e realizar, fazer o planejamento de suas escolas, que nós temos alguns exemplos de como eles poderão fazer isso, tá bom? Esse é o segundo passo. Então, esse segundo passo, ele vem com uma pergunta. Como garantir as aprendizagens para todos os estudantes em determinado período? Tá? Então, a Lilian, agora há pouco, ela estava falando sobre que nós temos que garantir as aprendizagens, e não é para um ou outro, para todos os estudantes. Agora, como que nós poderemos fazer isso? Nós temos que considerar os diferentes perfis. Quais são esses perfis? Então, eu tenho um aluno que que não tem o aparato tecnológico e tem mais dificuldades para desenvolver as atividades impressas. Esse é um perfil. Ele não tem o aparato dispositivo tecnológico, mas ele tem dificuldade em resolver as atividades impressas. Que outro perfil que nós temos? Veja lá,
Tem um perfil em que o aluno ele tem o aparato tecnológico, tem dispositivos, tá, para trabalhar em casa, mas só que ele tem mais facilidade para aprender de forma remota. Veja só como são diferentes as situações, como esses perfis são diferentes. Então, eu tenho um outro perfil. O aluno, o estudante, ele não tem dispositivo e consegue desenvolver as atividades impressas. E, por fim, eu tenho um outro ainda. Ele tem dispositivo, aparato tecnológico, mas apresentam mais dificuldades para desenvolver as atividades e as aprendizagens. Então, veja lá quantas diferenças, quantos diferentes perfis eu vou encontrar. Por isso, a necessidade de organização e de planejar um instrumento que, de fato, dê conta de que eu garanta as aprendizagens para todos, e não só para esse ou aquele. Tá certo? Pode passar, né? E aí, esse guia do ensino híbrido, ele nos dá um instrumento que nada mais é do que um levantamento muito importante para eu conhecer o meu estudante. Quais são as formas de acesso, até para eu poder conseguir auxiliar o meu aluno, fazer com que ele consiga responder ao que o professor solicita, ao que a atividade solicita. Como? Pergunta é como que eu posso fazer isso? Informando-se sobre o perfis deles para planejar suas aulas. O que nós fizemos no slide anterior, agora nós colocamos numa planilha, assim é o modelo pronto do ensino híbrido. Veja o que é imprescindível, que precisa conter. Essa planilha é via de regra, eu tenho que adotar? Não, é um exemplo que você pode adequar de acordo com a realidade da sua escola. De repente, o item 7 para mim não interessa, não é? Eu vou usar um outro item. Ótimo! Mas tenha um levantamento dessas formas de acesso dos seus estudantes. Veja lá. A primeira eu vou colocar o nome do meu estudante, que é um exemplo, tá, gente? Eu tenho o aluno A, aluno B, e o aluno C no nome do meu estudante. Veja que essa planilha é uma planilha simples, de sim e não, mas que dá a você todo o aparato para você planejar tudo que você precisa saber sobre o teu estudante. Então, a primeira, irá presencialmente à escola? Preciso saber se esse aluno ele pode ir à escola presencialmente. De repente, ele não pode, né? De repente, ele tem que ficar com os irmãos, aquele horário não é adequado, então ele vai ou não vai? Se ele vai à escola, eu tenho que organizar um material diferente daquele que ele não vai, que ele vai fazer pelas mídias, tá? Então, é sim ou não é a resposta que você terá dele. Depois, tem acesso a dispositivo em casa? Você tem que saber disso, para poder auxiliá-lo, para poder enviar alguma coisa. Ah, eu vou envio tudo pelo WhatsApp, mas será que ele tem acesso ao celular? Como a Lilian estava se referindo a um aluno que 10 horas da noite o pai chega com aquele celular, isso é fato? Então, ele tem esse acesso em casa? Ele tem à mão dele esse acesso? Sim ou não? Depois, o 3, item 3. Tem acesso à internet em casa? Né? Então, será que ele tem acesso à internet? Como que ele vai fazer? Tá? 4. Frequenta a escola para usar os dispositivos tecnológicos? Então, será que lá na escola tem disponível, mas ele está frequentando a escola? Né? Aí você vai colocar sim e não para traçar o perfil do teu aluno. Acompanhe as aulas do Centro de Mídia de São Paulo? Será sim ou não? Se ele acompanha. Ah, vou passar Centro de Mídia, ele vai acompanhar a aula. Mas você não tem esse levantamento. Precisa fazer.
O 6, acompanhe as transmissões feitas por professores. Então, hoje há uma live do professor tal, professor de língua portuguesa. É comum a esse aluno esse acompanhamento? Se não, ele vai ficar sem a aula, né? E no 7º, tá lá, realiza as atividades do centro de mídias ou de outras formas, por exemplo, impressa. Ah, ele não faz centro de mídias, mas a mãe dele vem, busca impresso, né? Ela leva para ele e depois ela traz para nós, tá? Então, as atividades, elas são do centro de mídias, tá? Mas eu vou recebê-las de modo impresso. Pode acontecer? Pode, sim, senhor. Sobretudo com aprender sempre. E aí, a 8ª, já retirou os materiais didáticos? Então, tem lá um recadinho. Olha, você tem que buscar a apostila, a apostila não, o caderno escrever sempre. Você tem que fazer a avaliação. Então, você tem que buscar os materiais para você fazer atividade. Tem alguém que vai buscar para ele? Sim ou não? Então, tudo isso, vejam que a resposta, um sim e não, já te dá conta do perfil desse aluno, para que você planeje as aulas de acordo com esse perfil dele, tá certo? É muito importante, né, Ide, o professor conhecer o aluno dele, né? Saber os acessos, os instrumentos que o aluno dele tem, para ele saber como trabalhar com esse aluno também. E veja você que é uma planilha simples, né, Lívia? Não requer tanto aprofundamento, né? Do cotidiano do aluno, é uma planilha que parte do cotidiano dele, como ele é para eu poder tomar providência, para eu planejar as minhas aulas. Pode passar. Então, se eu pensar nesse perfil desse estudante por meio da escuta que eu vou fazer, que é aquela planilha que nós, tá? Ou de forma individual e coletiva, eu vou poder saber quais os dispositivos que eles acessam, né? Que eles têm para acessar os conteúdos. Quais são? Tá? Por meio de quais? Por meio de que instrumentos eles vão acessar, para eu poder ir atrás deles, né? O que está funcionando bem? Será que pode ser fortalecido? Será que eu posso pegar um número maior de alunos para desenvolver aquela atividade por meio de outro dispositivo que funciona muito melhor do que aquele primeiro que eu pensei? Quais são os pontos mais desafiadores desse processo, né, de escolha dos instrumentos de aprendizado do nosso aluno? Há sugestões para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, né? O Grêmio Estudantil, gente, ele pode ser um grande aliado para realizar a articulação entre aluno, escola, aluno, professor. Com certeza, tá? E nós vamos falar daqui a pouco sobre as competências socioemocionais, que o trabalho colaborativo, esse trabalho de pequenos grupos, eles auxiliam e também auxiliam nesse sentido, né? Pode passar. E aí, presencial, remoto, com quais estratégias, tá? Então, aí, essas estratégias, a escola que tem que dar conta, né? Aquela planilha ali, uma planilha elaborada juntamente com os professores. Eles têm que dar conta desse acesso para cada estudante. Não é jogar lá e falar, tem que fazer, não, né? Todos têm que ter, a Lilian já falou, a gente aqui reforça, acesso às oportunidades de aprendizagem em cada período, tá? Então, todos têm impressa pelo centro de mídia, o pai vai buscar, a mãe pelo WhatsApp, pelo Google Classroom, não importa, todos têm que
ter acesso e aprender em cada período. Por isso a necessidade de planejamento, por isso que esse guia, ele vem para auxiliar a escola a elaborar estratégia para responder tanto às atividades presenciais como às remotas. É nessa hora que a gente vê essa imagem do professor, né, Ide? E a gente começa a pensar em todo esse processo criativo que o José Mohan trouxe para nós lá na citação, do quanto é importante o professor buscar realmente caminhos e ferramentas, né? E ele precisa, olha, o professorzinho com a lâmpada em cima da cabeça, porque ele tem que gerar ideias, né? Junto com o seu grupo, junto com a sua escola, porque, assim, são contextos muito diferentes. A gente está falando aqui, pode até passar a impressão de que a gente acha que é simples, mas a gente sabe que não é, né, Ide? Nós sabemos que é um contexto muito delicado, mas é um contexto também que pode levar algum tempo, ele pode ter uma certa permanência. E essa questão do ensino híbrido, ela não é nova, e ela é uma questão que já vem sido trabalhada, já vem sido explanada há muito tempo, para que o professor faça uso desses diferentes métodos. Então, a gente, com certeza, ainda que esse processo de revezamento seja algo provisório, ainda que um provisório um pouco longo, né, essa atuação do professor dentro deste panorama híbrido, deste panorama de mescla, de utilização de várias tecnologias, das metodologias ativas, ela é uma ação permanente e eu tenho certeza que nós vamos trabalhar dessa maneira por muito tempo, né, Ide? O que você acha? Olha, Lívia, eu concordo com você e acho que o que é novo aí é a nossa participação nesse cenário, né? Porque ele mudou muito de repente, nós estávamos até numa vida um pouco que regrada com os materiais, de repente você tem que mudar a estratégia de trabalho em prol do estudante, porque é para ele que nós trabalhamos, né? Então, não é nova, nova é essa situação para nós. Exatamente. Pode Posso passar? passar? Pode. E aí, nós vamos falar de uma coisa muito importante, você já falou, eu já comecei a falar também, que é a questão dos agrupamentos. Nós tivemos o especialista Gutenberg, lá da live da língua portuguesa, falando desses agrupamentos pequenos, né? Então, nós temos aí um exemplo de desenvolvimento dessas atividades, que são as presenciais e remotas, né? Primeiro, elas são entregues ao professor, depois o professor ele vai organizar os estudantes em trios, né? Primeiro, eu tenho um estudante com atividade 1, estudante com atividade 2, ele vai passar para o professor, e um terceiro estudante, que ele tem o papel de ir à escola e levar. Então, veja lá, eu tenho um trabalho colaborativo. Então, o estudante 1, ele vai levar as atividades na casa do João e da Maria, tá? O estudante 2, ele vai auxiliar a preparar o computador, porque eles vão acessar uma live e tal. O estudante 3, ele vai pegar o fruto dessa atividade 2 e da 1 e levar para o professor. E com as dúvidas do colega, olha, professora, o estudante 1, ele teve esse problema, ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu, o estudante 2 tal. Então, veja, isso é chamado de trabalho em pequenos grupos, que são os agrupamentos. Aí o Grêmio, lembra que nós dissemos? O Grêmio ele pode fazer um trabalho importantíssimo participando desse agrupamento. E além desse agrupamento ser salutar, ele ainda auxilia o nosso estudante a desenvolver as competências socioemocionais de empatia e responsabilidade. Da empatia, como ele tem que trabalhar com mais três, né? E com o professor
quarta figura, veja lá, nesse caso, ele vai se colocar no lugar do outro, ele vai atender com respeito o colega, ele vai ter que falar com o colega dele de forma a não magoar, com respeito mesmo. E a empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, até para tratar o outro com respeito, né? E responsabilidade, sobretudo. Ele tem que pegar a atividade e tem que levar para o professor, marcou uma data, ele estará lá levando naquela data. Então, todo esse trabalho, tanto o professor como esse aluno que vai fazer parte desses grupos, ele pode ter contato com grupos heterogêneos e homogêneos. Os heterogêneos, que é aquele com estudantes com diferentes etapas do processo de aprendizagem. Então, eu posso ter um aluno que está mais adiantado naquela atividade, que não consegue fazer, daí o papel do estudante 3 que vai, olha, professor, ele não conseguiu aqui, auxiliar nesse sentido. E também os homogêneos, os grupos homogêneos, que é aquele focado mais nas necessidades de aprendizagem. Enquanto o primeiro é no processo de aprendizagem, o outro é a falta mesmo, as necessidades de aprendizagem de cada um. Então, veja, Lília, tanto você já tinha falado desses grupos, como eu também já tinha falado um pouquinho, agora a gente torna a falar na necessidade dos agrupamentos. Pode passar. Eu posso complementar? Pois não. O professor pode se perguntar, né? Como que eu vou fazer um agrupamento de alunos? Se eles estão à distância, se eu não tenho acesso a eles. Olha, a Aide falou das formações do Centro de Mídias, né? Do Gutenberg, né, Aide? E que é o especialista formador dessas questões. E uma questão que eles trouxeram recente para nós é a utilização do WhatsApp. Ela não é recente para nós, porque nós já estamos trabalhando com o WhatsApp há bastante tempo, né? As escolas formaram grupos de sala de aula pelo WhatsApp, mas o que é interessante é agora essa formalização desse trabalho por meio do WhatsApp, né? Já vem uma sugestão da própria Seduc, eles não dizem WhatsApp porque eles falam dos aplicativos de mensagens Eles falam instantâneas. dispositivos, né? Isso, de mensagens instantâneas. Mas a gente sabe quais são os dispositivos de mensagens instantâneas que temos, né? No início do ano, eu estava em sala de aula e eu peguei a primeira fase desse revezamento e foi muito interessante esse processo que a Aide descreveu, do aluno que ele traz para você quem é que pode vir à escola, quem que não pode, quem está com acesso, quem não está com acesso, ele passa para você o contato do aluno. Então, a gente já está vendo essa movimentação, esse trabalho de empatia, de responsabilidade dos colegas também. Eu creio que nas escolas de vocês isso também aconteça, né? E a gente pode dar uma formalizada para esse processo com a criação desses agrupamentos. E aí, o que é super importante, né? O tal do nosso plano de aula. Mas a pergunta é: mas qual será o plano de aula que eu vou adotar? Eu vou buscar na internet, eu preciso de modelo, existe. Sim, você tem, desde que esse modelo que você vai buscar, ele consiga atender às especificidades da sua escola. Ele precisa atender a essas especificidades. Então, qual plano de aula adotar? Né? Ele tem que ser um plano. Será que ele é um plano detalhado do que você vai ofertar para o nosso estudante? Será que ele está detalhado? Será será que o plano ele dá conta das necessidades do grupo de estudantes? Né? Ou então, será que ele considera as formas de acesso? Será que o menino o estudante ele tem formas ele consegue acessar a atividade a qualquer hora do dia? Será que ele precisa de acompanhamento ou não? Será que ele precisa do acompanhamento do professor? Será que o acompanhamento do agrupamento, que são os alunos que vão fazer esse agrupamento,
Será que o acompanhamento deles basta? Ou quais são essas formas de acesso que ele tem? Tudo isso tem que estar no seu plano também, seu plano de aula, né? Nós mostramos há umas 3 lâminas atrás a característica do perfil desse aluno. Você, de posse do perfil dele, agora você pode elaborar teu plano de aula, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos conhecer algumas especificidades. Pode passar. Então, olha, primeira coisa, objetivo do documento, que é a construção desse plano de aula que veio para nós por meio da SEDUC, né? Esse plano de aula, ele é um meio para quê? Qual é a função, a finalidade dele? De planejar e sistematizar, gente, essa é a palavra. O que será ofertado, mas de forma revezada, revezamento. Como que o grupo da escola pode fazer revezamento? Como que o grupo da escola pode planejar e sistematizar o plano de aula de modo que atenda ao aluno, atenda ao grupo por meio do revezamento, tanto de professores quanto de grupo de alunos também. Então, eu tenho lá, dar ao PC, outra coisa também, né? O objetivo desse documento é dar ao professor coordenador uma visão ampla do planejamento do professor. Como que eu vou auxiliar o meu professor se eu não tenho uma visão ampla do que ele precisa? Então, esse plano de aula elaborado pela SEDUC, ele traz essa preocupação, essa finalidade. E a outra coisa também, conhecer uma estrutura, né, para a comunicação das atividades aos estudantes, que é a aba 2. Então, eu tenho um instrumento que é formado por 2 abas, a aba 1, que é o plano de aula do professor, e a aba 2, que são as atividades que são mandadas, que são disponibilizadas aos estudantes. Olha, ele está bem pequenininho, mas eu consigo só... Eu tenho a 3ª série do ensino médio, é a turma A, professor José da Silva. Veja lá, semana, primeiro é a semana de tal a tal. Esse plano nosso, esse exemplo de plano aqui, ele está em ciências da natureza, o conteúdo dele é do componente curricular de química, mas não tem problema, você pode fazer a adaptação para as nossas linguagens, né? Então, primeiro, as habilidades e objetivos de aprendizagem. Lembra, a primeira coisa que a Lilian falou lá foi sobre os objetos de aprendizagem. Eu vou colocar aqui: interpretar a transformação química, reconhecer, eu ponho as habilidades que eu vou precisar aqui. Material de apoio, qual que é que eu vou usar? Aprender sempre, volume 2 de Química. Atividades, conteúdos, introdução, olha lá, aqui são os conteúdos, eu tenho introdução até, esse eu não consigo, química, esse transformações, Isso. introdução às transformações, realização, desenvolvimento dos exercícios, e assim vai, as atividades. Olha só, foi elaborado a forma de participação dos estudantes, foi elaborada por 3 grupos distintos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A, ele vai participar de forma presencial com o professor, tá? Veja todo, ó, presencial com o professor, presencial, que é o grupo A de alunos. O grupo B, ele vai participar remotamente. Todos, ó, remota. Estudantes desenvolvem as atividades individualmente ou com colegas, tá vendo? Com colega de grupo, com auxílio de outro colega, e assim vai. Olha lá, vídeo ou podcast disparador a ser enviado pelo professor de 30/4, né? Aí tem a data, no grupo de WhatsApp da turma. Olha lá, não escreveu muito, mas o que ele escreveu aqui é suficiente para eu saber o que é que o grupo B vai fazer e com qual material, né? Uhum.
né? O grupo C, veja lá, eu tenho atividades remotas também. Orientar os estudantes a acompanhar a transmissão do centro de mídias, vídeo de podcast, e assim vai. Aí, do lado, eu tenho os instrumentos de avaliação. Você tem as atividades dos grupos, primeiros conteúdos, as atividades, como você vai avaliar? O grupo aqui, ele diz que vai avaliar por meio de portfólio, depois, olhando o resumo, o formato do vídeo que eles construíram, as questões online que eles responderam, e assim vai. Aqui do seu lado direito, último, em observações, tem lá como que você vai trabalhar este modelo de plano de aula, tá? Que é um exemplo, e como você pode fazer uso dele de outros, né? Como pode trabalhar a forma remota, e assim ele dá outros exemplos de trabalho. Então, veja, Lina, parece que é complicado, mas não Mas é. não é, é verdade, Dê. A visão do aluno está toda na tua mão, né? E é muito interessante a gente observar, olha, o grupo B e o grupo C é a mesma, aqui neste exemplo, eles Sim, estão realizando as mesmas atividades, né? E que possivelmente são as mesmas atividades também do grupo A, porque é o caderno Aprender Sempre, né? Mas aí o professor aqui ele está descrevendo, olha, eu vou dar uma explicação pelo WhatsApp, né? Eu vou mandar em forma de podcast a minha explicação. E isso é um contexto bem possível de ser realizado dentro da escola. Porque hoje, eu posso falar um pouquinho desse plano para dentro da sala de aula? Ou você quer concluir primeiro? aqui você pode falar, Lília, que eu Tá bom, já vou para o já outro. já te chamo de novo, então. Então, quando, por exemplo, né, você está com sua turma lá, você está com o grupo A na sala, a gente já conversou bastante sobre essa questão dos materiais, né? Priorizem o Aprender Sempre, ele tem o desenvolvimento das habilidades essenciais ali, ele vai te orientar, ele vai te ajudar muito, né? Quando você pega o Aprender Sempre do professor, tem lá a descrição de cada habilidade naquela sequência de atividade, tem o número da habilidade. Então, esses materiais te ajudam muito a responder a este plano aqui. Né? Então, quando você está na sala de aula, trabalhando com seu aluno, vou trabalhar com ele esse tema, a gente vai discutir um assunto, você pode, por meio do seu grupo do WhatsApp, ali naquele mesmo momento, olha, pessoal, aqui na sala de aula a gente está fazendo isso, eu vou ajudar vocês com esse vídeo, quem não está aqui com a gente vai poder responder dessa determinada maneira. Então, assim, ali mesmo naquele momento, ele pode dar conta do seu grupo A, do seu grupo B e do seu grupo C. Né? É uma questão de, como a Ide já falou, de planejar, de organizar como que você vai desenvolver essas atividades. É por isso que aquele momento do desdobramento da TPC, né, Ide, é muito importante, porque aquele momento que você tem o desdobramento é a hora que você vai se debruçar sobre os materiais, verificar, porque você faz o desdobramento com o material que você só vai usar na outra semana, não é, Ide? Isso, é uma forma de você estudar antes e planejar antes. E planejar. Não precisa ser complicado. Eu vou mandar um áudio para os meus alunos explicando. A gente está com língua portuguesa e você precisa desenvolver artigo de opinião. Eu posso mandar um áudio para o meu aluno falando sobre argumentação. Eu posso mandar também para ele um link de um texto. Eu posso mandar a foto do caderno Aprender Sempre, ou caderno Aprender Sempre em PDF, se o aluno não tem material na casa, não tem material na casa dele, né? Mas esse plano aqui que a Aide trouxe, né, que é a sugestão que nós temos lá no guia, ele parece complicado, olhando assim, ainda mais que as letrinhas estão pequenas, mas não é tão complicado assim. Ele é bem possível de ser realizado quando você olha os detalhes, como a Aide mostrou para a gente, né? E na próxima, nós temos a aba B, lembra que nós dissemos? Se Posso você abrir? pode. Aqui é a parte, a versão do estudante, a versão do nosso. Então, veja lá, eu tenho a mesma série, a terceira série,
é um estudo de química, né, versão do estudante. Semana de 3 a 7, né, do 5. Objetivos de aprendizagem, não é objeto, é objetivos. Objetivos, interpretar a transformação, veja que é química ainda, interpretar a transformação de química, reconhecer a variação da energia. Então, eu tenho uma atividade que ela tem esses objetivos. Isso você já está habituado a fazer, né? Tanto nas suas anotações, tanto no material dos alunos, eles já vêm com os objetivos. Material de apoio, de acordo com, ele vem com os objetivos de acordo com as habilidades, né? Qual é o material de apoio aqui? O Aprender Sempre, volume 2, ele coloca até a página, ó, página de 3 a 7. Depois, as atividades, o que ele vai dar ali? Introdução a transformações químicas, processo endotérmico e exotérmico, finalização do experimento, que é a página 3, desenvolvimento dos exercícios. Veja que ele vai descrevendo as atividades que ele vai realizando com os alunos, o que ele vai fazer, tá? Uhum. Depois, a mesma coisa o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A, como que ele vai trabalhar? Ele vai presencial com o professor. E o quê? O que vai ser feito? O grupo B, ele vai trabalhar de forma remota, enquanto o primeiro é presencial, o outro é de forma remota. Acompanhar a transmissão pelo centro de mídias, tá? Aí, um vídeo do podcast, ele vai disparar esse vídeo, tá? Para os alunos. E o grupo C vai fazer atividade remota, acompanhar a transmissão pelo centro. Olha, veja que é a mesma coisa também, mas são grupos diferentes, tá? E na avaliação, esse tem a avaliação aqui do lado, portfólio, elaborado pelos times de trabalho, tá certo? Então, veja lá que aqui eu tenho toda a parte do plano de estudo dos estudantes. Então, o que está faltando, o que eu já dei, o que já foi ministrado a eles, o que já foi corrigido, tem que estar tudo anotado aqui, até para facilitar a tua vida na hora de planejar, certo? Se assemelha muito com aquele roteirinho que a gente mostrou lá no comecinho, né? Aquele exemplo de atividade. Sim. Porque ele é um roteiro para o estudante, né? Para o estudante saber, quando eu estiver em casa, o que eu vou ter que fazer? Como que eu vou ser avaliado? Né? Essas planilhas, ela aceita alterações também, né, Ide? Então, se o professor quiser botar uma coluna com as datas, por exemplo, ele também pode fazer isso, né? Se ele quiser, para o aluno, fazer um roteiro como esse, numa estrutura um pouco mais simplificada, ele também pode fazer, mas é muito importante o aluno saber o que ele precisa realizar, como que ele vai realizar, porque, como a gente deu exemplo antes, ele não pode ser que ele não realize naquele mesmo horário que está acontecendo a aula em sala de aula, né? Pode ser que ele vá realizar num outro momento, vai realizar num outro horário, vai realizar no final de semana. Então, o roteiro para o aluno, esse plano de estudo do aluno, ele pode favorecer muito o trabalho, inclusive de trazer esse aluno para junto da escola novamente, porque fica bem claro para ele quais são as funções que ele vai ter enquanto estiver em casa. Ele não tem que ficar esperando só a semana que ele vai para a escola. Certinho. Então, opa! E nós vamos para o terceiro. Não, pode ir. Tá bom. Nós vamos para o terceiro passo agora, tá? Veja que o tempo ele vai indo embora, viu? Uhum. É a divisão da carga horária de cada professor. Uai, e como? Né? Então, esse guia do ensino híbrido, ele traz também um exemplo de um estudante que estuda, que ele teria 7 aulas, tá? Pela organização da carga horária da escola, ele passa a ter 5, tá? Porque essas 2 aulas, elas vão ser utilizadas para outras atividades, tá? Então, enquanto eu tenho aulas presenciais, que ele está ali realizando, eu tenho essas outras 2 aulas, ele pode assistir a um vídeo, por exemplo,
tá? Então, se o professor ele tinha 5 aulas, essas outras 2, ele pode assistir ao centro de mídias, tá? E as outras serem remotas. Eu tenho um desenho, põe lá para a gente ver, que é a próxima. Esse. Não, esse daí... Eu passei vários, Ivê. Será que é mais tão para frente ou quer deixar chegar lá? Ele deve estar... Deixa eu chegar lá. Não Tá bom. vamos pôr os bois na frente do carro, né, Lilian? Vamos olhar aí direitinho primeiro. Então, se eu pensar em divisão da carga horária, como que eu vou fazer? Primeiro, né? Primeiro eu tenho que saber quais ações eu vou realizar nos momentos presenciais. Se você não tiver com isso em mente, você não vai conseguir elaborar seu plano. Então, primeiro, aprofundar o desenvolvimento dessas habilidades trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias, orientar os estudantes sobre o que vai ser desenvolvido, tanto de forma remota, né? Como que ele vai fazer o trabalho dele, ele tem que saber, o estudante. Depois, priorizar o trabalho de apresentação de novos conceitos, tá? E conteúdos e preparados para o desenvolvimento. Então, assim, quando você está em modo presencial, nada mais fácil de trabalhar com o aluno alguns conceitos que foram discutidos lá no Aprender Sempre, por exemplo, em algum material. Então, mas será que ele entendeu esse conceito de química ou esse conceito de língua portuguesa? Deixar esses conteúdos para quando ele trabalhar momento presencial, tá? Então, aqui, quando você está em presencial, é importantíssimo que você passe para ele orientações do que vai acontecer, do que será desenvolvido remotamente. Olha, você vai ter que elaborar um vídeo assim, assado, tá? Nós vamos trabalhar essa ou aquela habilidade, esse conceito significa isso e aquilo. Então, essas atividades em que são mais complicadas, vamos abrir uma aspas, né? Elas ficam para os momentos presenciais. Vamos para a próxima. E aí, eu ainda estou na divisão. Quais ações realizar nos momentos ainda continuando os presenciais? Correção e retomada das atividades. Então, tem uma atividade que é muito complexa, é muito difícil. Aproveite o momento presencial e trabalhe com ela, tá? Cuidado com a gestão do tempo também. Você tem que fazer no teu horário. O aluno, ele tem determinados horários que ele precisa cumprir também, tá certo? Tudo isso é conversado com o aluno. Para isso, tem o cronograma de atividades que os estudantes, eles deverão desenvolver no próximo período remoto. Então, ele vai aprendendo a gestar o seu próprio tempo, tá? Então, veja a diferença. Quando ele está em momentos presenciais, as questões mais delicadas, elas são discutidas nesses momentos. Pode passar, Lili. E aí, nós temos aí um modelo de organização de aula presencial. Veja lá, na segunda, né? Então, primeiro ele coloca, consideremos inicialmente o horário de aulas de um professor com 6 aulas por turno. Dessas 6, 2 foram reservadas para o atendimento aos estudantes que estão acompanhando de forma remota. Você vê, eu tenho 2 aulas deixadas, a 8ª A, a 8ª B, veja lá, o início, a primeira, segunda, terceira aula, então veja que eles vão fazendo a distribuição de aulas remotas, né, e as presenciais, eles vão distribuindo aí na carga horária do professor. O próximo, eu não sei se é o próximo que ele está mais... Pode passar esse também, que é o próximo esse modelinho aí. Divisão da carga horária
de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Como organizar? Então, eu vou lá. A equipe gestora vai organizar uma grade de forma que vai contemplar tanto a questão, a visão do estudante de cada grupo, tá? Então, as aulas que ele terá acesso presencial ou remoto. Então, veja lá, eu tenho 3 professores com diferentes componentes curriculares, eu tenho professor de matemática, história e geografia. Todos os professores com aulas na sexta A, sexta B e sexta C. Então, eu tenho 3 componentes curriculares e 1, 2, 3 aulas, né? Sexta A, sexta B, sexta C. Então, na primeira aula, ele está presencial, a sexta A, tá? A segunda e a terceira aula, aí já não. Ele já não está presencial, está remoto. O professor de história, ele vai estar presencial na segunda aula. E o professor do sexto C, que é de geografia, ele vai estar presencial na terceira aula. E todos eles vão poder, aí no último aí, que você está até mostrando aí para gente, todos eles vão ter esse período remoto. Cada um, tá vendo, nos buraquinhos ali. Para atender os alunos no remoto, né? Isso, exatamente. Então, parte da carga horária dos professores é destinada à realização de forma Atendimento do remoto. Exatamente. Isso é muito importante a gente citar, gente, porque a gente sabe que quando você fala em grade horária, é algo que pertence, né, à gestão da escola mesmo. Sim. Cada escola vai ter sua própria gestão. Isso nós só estamos mostrando para vocês as sugestões do guia, né? E que é muito importante. Então, lá no plano eu falei, olha, às vezes na própria aula, durante a aula, você consegue orientar seu aluno que está remotamente. Ora, mas se a escola organizar uma grade de maneira que você tenha parte da sua carga horária para atender somente esses alunos, para mandar esses materiais, para fazer a gestão ali do grupo do WhatsApp, saber quem fez, quem não fez, é um panorama muito positivo, ajudaria muito o trabalho de vocês. Então, essa é uma sugestão que o guia trouxe. Pode passar, Lívia, por favor. Então, aí, a partir disso, nós vamos ter também o guia falando em divisão do atendimento entre os professores. Então, eu tenho um grupo de professor, né, que é responsável pelo atendimento presencial e outro grupo de professor que é responsável pelo atendimento remoto. Esse que é responsável pelo atendimento remoto, ele pode ser privilegiado para ser desenvolvido pelos professores do grupo de risco. Então, o professor que é parte do grupo de risco, ele vai fazer parte desse atendimento aí remoto dos alunos, tá? Então, qual que é o papel dele? É de apoiar os estudantes, né? Ele vai apoiar, auxiliar na utilização do centro de mídias e em qualquer outra atividade que ele precise estudar em casa, né? Esse é de tutor, de engajador, orientador, tá certo? Ah, entendi. Então, essa é uma segunda possibilidade. Uma possibilidade é a organização da grade horária, e uma segunda possibilidade é dividir as funções dos professores na unidade escolar. Isso, tanto que, exatamente, tanto que aquele grupo que está o grupo de risco, ele vai auxiliar remotamente, e o outro grupo, né, ele vai acompanhar as atividades presencialmente, atendimento presencial. Você se lembra que nos outros slides passados nós falamos que esse atendimento presencial, o professor ele vai tirar dúvidas de conceito, lembra? Conceitos mais difíceis de serem tratados sozinhos. Então, esse outro professor que
é grupo de risco, ele pode fazer esse acompanhamento aí, esse atendimento remoto, tá? E aí ele tem o papel de orientador, de tutor e engajador, tá certo? Uhum. Pode passar, Lili. E ainda, e quanto às aulas do projeto de reforço e recuperação? Lembra que a gente estava falando do professor especialista? E essas aulas de reforço e recuperação? Então, nós temos aí, nessas situações, os professores regentes da turma e o professor da recuperação, eles poderão, olha lá, Lilian, poderão se dividir, de modo que, nos dias em que o professor da recuperação atuar, apoiando os estudantes presencialmente, o professor regente, ele vai atuar com os estudantes que estiverem remotamente, fazendo suas transmissões, por exemplo. Tá certo? Pode passar. E aí, essa transmissão das aulas presenciais, ao vivo, para os alunos que estão acompanhando remotamente. E tem a lembrança de que os professores, eles podem também realizar transmissões ao vivo, né? Nós temos esse recurso, para os estudantes que estiverem acompanhando as aulas remotas, né? Todas as salas estão equipadas com os kits enviados pelo Centro de Mídia, enviado pela SEDUC, né? Que conta com televisor, com caixinha de som e outros aparatos para que ele assista às aulas. Vou pedir para você passar, porque nós estamos adiantados da hora. Uhum. E ainda, aqueles que estiverem participando remotamente, eles devem ter oportunidade de interação com os professores, tá? E aí, nesse sentido, eles vão esclarecer as dúvidas, né? E receberão apoio dos professores. Pode passar. E lembrando que o Centro de Mídias, né, que todos os professores da rede, eles têm a transmissão pelo Centro de Mídia, eles podem realizar lá, e que as ferramentas, elas oferecem possibilidades de interação, que é o chat, o vídeo, tá certo? E eu penso que, eu acho que por aqui eu fico, veja lá. Chegou no meu passo. Então, retomando, né, gente, vamos nos lembrar que são possibilidades do trabalho escolar e essas recomendações, essas sugestões, elas estão disponíveis, foram disponibilizadas para o trio gestor da sua escola e eu tenho certeza que a sua escola já está trabalhando para atender da maneira mais adequada possível à comunidade, aos professores, e elaborando uma estratégia que seja bem efetiva para que esse trabalho aconteça. O passo 4, ele vem trazer essa questão da necessidade de alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Por quê, gente? Porque o Centro de Mídias é um apoio fundamental para aquele aluno que está em casa, né? Ele tem ainda este recurso de poder acompanhar ou pelo aplicativo ou pela televisão essas aulas que são específicas, que trazem atividades e que também têm atividades para computar presença, né? Então, se a gente caminhar junto, se o professor de sala de aula lá do presencial, ele conseguir caminhar no mesmo passo que o centro de mídias, né, e falar, olha, hoje eu estou dando aula aqui para vocês, semana que vem vocês vão estar em casa, acompanhe o centro de mídias, porque eles estarão ensinando o mesmo conteúdo que eu vou estar ensinando para o grupo presencial. Nossa, isso vai ajudar muito o trabalho dos professores. Não é muito fácil a gente acompanhar o mesmo passo, o centro de mídias, mas o centro de mídias oferece menos aulas do que as aulas presenciais. Então, com um pouco de esforço, você consegue acompanhar, não deixar, pelo menos, que o centro de mídia fique muito à frente do que você está trabalhando, né? Então, o professor ele precisa se apoiar na programação antecipada das aulas do centro de mídia, você pode verificar as aulas que vão acontecer, que vão ser disponibilizadas na programação do centro de mídias. Repositórios são para as aulas que já foram, né? E você pode disponibilizá-la para os seus alunos, para eles assistirem.
O cronograma, a programação é para as aulas que vão acontecer. Então, é muito interessante você visitar o cronograma, verificar essas aulas, para que você realize o seu planejamento de aulas, tá? Então, agora eu vou bem rapidinho aqui, né, Ide? Porque o nosso tempo está curtinho. Isso, o tempo urge. Vamos lá. As habilidades, lembre-se, as habilidades e os materiais de apoio são disponibilizados cada 15 dias de antecedência no repositório, foi uma informação que nós já trouxemos. É fundamental que o professor oriente sobre as aulas do Centro de Mídias e articule as demais atividades que os alunos vivenciam. Então, relacionar as atividades do Centro de Mídias com as atividades que você realiza na sala. O estudante também recebe uma atividade em seu aplicativo que deve ser considerada como frequência, tá? Seguindo o disposto do primeiro artigo da 8ª resolução. Então, tem uma resolução que diz que o professor precisa utilizar essas atividades do Centro de Mídias como apontamento de frequência do aluno. O aluno que não tem acesso a equipamentos eletrônicos pode utilizar os equipamentos na escola ou receber as atividades impressas. E o professor pode discutir a resolução das atividades e dar devolutivas sobre a realização dessas atividades impressas ou dessas atividades que são ofertadas no Centro de Mídias. No final de cada aula, o aluno tem lá uma pergunta de múltipla escolha para responder, então o professor pode também abordar essas questões, tá? Lembrando que neste endereço aí você encontra o menu de conteúdos integrados, que são pílulas de aulas que são compostas por vídeos curtos e planos de aula para apoiar essa realização das atividades presenciais, tá? Então, quem tiver interesse, é muito interessante, são aulas bem curtinhas. Bom, para finalizar, a gente tem aqui os links para os tutoriais, tá? São tutoriais bastante importantes se você ainda não sabe lidar com o aplicativo do Centro de Mídias, ok? E nós temos aqui também as nossas referências bibliográficas, onde nós nos baseamos para essa ATPC do dia de hoje. E o guia está aí, né, Lília? Isso, o guia está aqui, esse guia também está lá no grupo, se você quiser entrar para acessar esses links que foram indicados, os links dos planos ofertados aqui também estão lá no guia, tá bom? Então, assim, nós quisemos com essa TPC trabalhar esse guia com você e pensar no quanto ele pode ser útil para fundamentar esse trabalho nas aulas em ensino híbrido, considerando o revezamento, ok? Bom, Ide, a gente encerrou aqui o PowerPoint, né? E a gente está com um tempinho bastante apertado. Nós queremos que vocês coloquem as dúvidas, os comentários, as experiências de sucesso que vocês realizaram já ali no nosso chat, nós estaremos comentando, nós estaremos discutindo com vocês, ok? E nós também gostaríamos muito de agradecer ao PCNP Carlos Magno, que vem nos apoiando aqui com relação às ATPCs, né? E ele faz sempre as edições para nós, ele que coloca essa musiquinha bonitinha que você vai ouvir agora no final, tá bom? Ide, vamos encerrar, você pode dar o seu tchau? Pessoal, foi bom demais trabalhar esse guia com vocês. Eu sei que as dúvidas, nós sabemos que as dúvidas vão surgir, mas vocês têm aí alguns exemplos de como organizar, como elaborar o plano de aula de vocês, como a escola pode organizar os seus alunos para receber essas atividades, para entregar atividades, para auxiliá-los, né? Então, esse é o nosso trabalho, e conte conosco, estaremos sempre aí para auxiliá-los, e agradecemos demais a participação de vocês, tá certo? Então, é isso, Lilian. Lilian, eu não estou aparecendo aí, mas tudo bem. Para mim, você está aparecendo, sim. Então, tá bom. E para os colegas também. Pessoal, vamos deixar uns minutinhos para vocês isso, interagir com a gente, tá? Espero que tenha sido esclarecedor esse momento, e nós também nos colocamos à disposição para sugestões, para mais esclarecimentos, aquilo que for que vocês considerarem, né, pertinente a essa formação.
Muito obrigada por estarem conosco até o final aqui, estarem com a gente, de fato, espero que tenha sido válida, seja muito útil essas nossas sugestões com base neste guia. Obrigado mais uma vez, Tchau, e até a pessoal. próxima. Tchau.